Pessoal, a gente vai começar essa lista aqui, comecei a gravar já. Olha só, essa parte é função afim. Ela não é tão recorrente na UERJ, só que você precisa de função afim para entender geometria analítica, que cai muito na UERJ, e inclusive função afim também cai, tá? Não é tão recorrente, por exemplo, quanto geometria plana e espacial, quanto probabilidade e análise combinatória, que está sempre na prova. Se você deixar de estudar análise combinatória e probabilidade, geometria espacial e plana, não tem como fazer a prova. Ó, geometria plana, espacial, análise combinatória e probabilidade é a UERJ em peso. Agora, a função afim, vamos lá, é um coringa. Não tá sempre em prova, mas quando aparece te pega. Então assim, vamos lá. Você precisa dessa parte? Precisa. Tanto para quando você faz a discursiva, que pode cair, né? E quando cai junto com outra função. Então às vezes o aluno nem percebe, mas está junto com outra função. E para entender geometria analítica, que faz parte também da reta, né? Você vê que o capítulo lá do GeoCiês tem uma parte que se chama a reta em geometria analítica. É função afim pura, né? Beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui para quem quiser depois procurar. Ó, essa parte se chama função afim. Ou também função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Grau 1. Ou seja, quando a gente faz a lei de formação, ó, f de x igual a x mais b, essa é a lei de formação da função afim. O grau daqui, ó, do x é 1. Por isso que é a função do grau 1 ou do primeiro grau. Tudo bem? Pessoal, olha só. Tem algumas maneiras de resolver as questões de função afim. Tem uma mais rápida, né? Sempre tem um lado um pouquinho mais rápido. E tem a mais difícil, que seria jogando na própria função, ó, os valores. Só que aqui você monta o sistema e dá uma volta muito grande, né? Então assim, vocês vão aprender quando vocês estudarem geometria analítica, mais um pouquinho para frente, que lá, quando você vai estudar geometria analítica, esse coeficiente aqui, ó, a lei é essa, né? AX mais B. Esse A se chama coeficiente angular, que é a inclinação da reta. Boa noite, Cláudio. Tranquilo? Cláudio tá aí. Boa noite, Luan. Tamo aí. Beleza, show. Ó, Hoje dá pra falar. Ah. Fala aí. Parou, então. Não, tô dizendo que hoje dá pra falar, né? Ontem fiquei impossibilitado. Tá. Beleza. Tamo junto. Então vamos lá, pessoal. O que é esse A aqui, né? Vamos só revisar aqui. É o coeficiente angular. Coeficiente angular. E esse B aqui é o coeficiente linear. Luan, tem sinônimo? Tem. Coeficiente linear. Olha só, em algumas questões, problemas mesmo, não aparece gráfico não. Ele vai chamar o coeficiente angular de taxa de variação. Por que, Luan? Porque está variando conforme eu mudo aquele x. Se x for 1, o coeficiente angular é um valor. Se x for 2, já é outro. Então está mudando, está de acordo com o quê? Com o valor de x. Então por isso que pode ser chamado também, cuidado, porque às vezes você pega uma questão de porcentagem, matemática financeira, que fala de taxa de variação, que é tanto que varia com tal valor, você já ataca a função do primeiro grau, você já percebe, pô, ele está falando dos coeficientes ali, dos termos da função do primeiro grau. Será que se eu montar uma função do primeiro grau eu saio desse problema? Né? Por exemplo, uma discursiva, ele falando disso. Então essa aqui, ó, também pode ser chamada de taxa de variação. E esse aqui, o coeficiente linear, ou pode ser chamado de coeficiente linear, ou, vamos dizer assim, termo independente, pode ser chamado também, ou também, ó, eu vou colocar termo independente, você sabe, porque ele não está multiplicando ninguém, ele está sozinho, tá?
Mas eu vou colocar um nome aqui que é bem, assim, tem bastante em questão de matemática financeira, que é sobre coeficiente linear, termo independente ou eles chamam de valor fixo, ou seja, uma taxa fixa. Beleza? Valor fixo. Vai ver problemas de táxi, por exemplo. O táxi ele sai já com R$4. O que é aqueles R$4? É o coeficiente linear. É a taxa fixa, é o valor fixo. Né? Você não andou com carro ainda, mas está lá, fixo, R$4. Isso que é o valor fixo. Por isso que caem problemas aí de matemática financeira associada à função do primeiro grau. Tá, então essa daqui, isso aqui que você tem que saber, que é a lei de formação. E você pode calcular esse A pela tangente do ângulo da reta. Pela tangente do ângulo. Faz a tangente e sai o A. Tudo bem? E é dessa forma que eu vou mostrar pra vocês. Porque vocês perdem muito tempo criando sistemas, jogando Y, X, jogam um ponto. A questão, ela demora muito assim dessa forma. A prova... Ah. Pode falar. Luan, no caso quando a reta crescente ou decrescente, o formato da angulação muda, né? Isso, boa, é assim, ó. Quando eu tenho uma reta que ela é crescente assim, ó. Tá vendo? Essa reta aqui ela tá crescente, né? Y e X. O A, ele é positivo. Dá um exemplo, ó. F de X igual a 2x mais um valor. Aqui no caso tá partindo da origem, então é 0, o B. Então, porque confunde muitas vezes, né? Às vezes a pessoa tem o hábito de colocar a angulação sempre, né? Entre a origem ali a reta que está descendo para dentro, né? Como se fosse um triângulo retângulo, né? Aí tem esse hábito aí, às vezes confunde. Sim. Aí não sabe. Já dei mole em questão assim, cara, de bobeira, querendo fazer rápido, porra, é complicado. Aí o que acontece? E quando a reta for decrescente? Quando a reta for decrescente, ó. Tá vendo? Eixo Y, eixo X. Quando a reta for decrescente, ó, esse A é negativo. Pô, se A ele é o coeficiente angular da reta, ele é a inclinação, quando tá negativo, tá assim para baixo. Quando tá positivo, então o A maior que 0, a reta tá crescente. Quando A menor que 0, a reta tá decrescente. Beleza? Pô, dá uma função aqui decrescente, ó, f de x igual a menos 5x mais 4. Tá aqui. Tá vendo? Quando botar isso aqui negativo, você já sabe. Opa, a reta é decrescente. Ela tem que ser decrescente. Então vamos lá. Vamos ver quem tá aqui. Tudo bem? Tá, agora eu só vou falar do B. O B que é o coeficiente linear. Que tem como só eu olhando para essa função, eu sei quem é o B. Você fala, como assim, Luan? Porque olha só, f de x igual a x mais b. Certo? F de x, pessoal, vocês podem chamar de y, tá? Então isso aqui fica y igual a x mais b. Por que eu olhando para essa função aqui, esse gráfico aqui, eu vejo que já sei que é um valor de b? Porque aquele ponto onde tem o 24, todo ponto é composto por dois valores, que é a coordenada de x e y. Então aquele ponto que está aqui é 24, ele não é só 24. Ele é o 0 para x e 24 para y. O ponto aqui que tem 48 não é só 48, é 48 para x e 0 para y. Então assim, pessoal, como é que eu sei que lá já é 24? Olha lá, olha o valor de x, quem é 0, coloca 0 aqui. A vezes 0 mais b, vai dar um y. Então y é igual a vezes 0 é 0, mais bb. Olha lá, ó. Y naquele ponto, quando x é 0, o y é igual a b. Por isso que sempre que você pegar um gráfico de função afim e você olhar o gráfico interceptando um valor aqui, por exemplo, 10, interceptou o eixo y, você já pode falar b é 10.
do que ficar passando talvez 4, 5 minutos fazendo um sistema. De que você pode olhar o gráfico e já arrancar o B. E o A, Luan? Pô, se aqui for 4, quem é o A? Coeficiente aqui, ó. O A é a tangente de θ. Acha a tangente cateto oposto pro cateto adjacente. Achou. Deixa eu aceitar aqui. Tá vendo? 10 quartos. Que é o que isso aqui, 10 quartos? 5 meios. Achou o A. Pronto. Aí tem aluno que pega o valor de x, de y, de um ponto, do outro ponto, valor de x e y, faz a função, joga um valor, monta o sistema com duas incógnitas, resolve. Caraca. Dá pra resolver 3 questões de humanas na prova. Então, assim... Luan. Oi. Pô, só uma dúvida aqui. Não sei se eu vou falar besteira. Aqui, calma aí, rapidinho. Só um minutinho aqui. Aqui é menos, tá, pessoal? Por causa que a reta é decrescente, ó. Passou direto, tá vendo? Aqui é decrescente. O A tem que ser negativo, tá vendo? Menos 5 meios. Agora tá correto. Pode falar, Cláudio. Nessa lei de formação que você usou aqui, como no caso x igual a zero, se eu tiver uma função crescente partindo da origem, entendeu? Aí, no eixo y eu vou ter um valor, certo? Aí onde vou ter uma coordenada ali, vamos supor que tem um ponto, x e y. Eu não posso falar que o y é igual a b, porque o b é zero e está partindo da origem. Entendeu o que quer dizer? Pode falar que o b é zero. Tá, mas o b não é igual a y, igual você fez essa lei de formação aqui, no caso ela sendo crescente partindo da origem. Entendeu o que eu falei? Não. Ela sendo crescente partindo da origem vai ficar uma função assim, ó. Não, eu sei, mas eu não posso. Mas o y, no caso, vai ter o eixo x vai ter um valor. Tá entendendo? Vamos supor que no eixo x tem um valor. Ah, no eixo x tem um valor. Mas aqui você está falando que é o valor na origem ou o valor fora da origem? Não, eu tô dizendo para não confundir que o b é igual a y. No caso, no eixo x, se tiver um valor lá. Ah, aqui, se tiver um valor? Isso. Mas ali, no caso, se tiver um valor, não vai ter como falar que b é... Aqui, ó. Y é igual a vezes 2 mais b. Isso aqui que você queria ver? Isso que eu queria ver, isso aí. Isso, mas olha só, ainda continua b igual aquele valor lá, ó. É porque quando a gente coloca zero aqui, a gente na verdade está demonstrando por que sempre y é igual a b. Por que a gente pode sempre olhar que y é igual a b. Porque sempre quando o gráfico toca o eixo y, vai ser sempre x igual a zero. Sempre. Então a gente pode olhar nesse caso aqui, quando colocar zero, é uma demonstração que y é igual a b. Tá. Né? Por isso, quando você coloca o zero ali, vai dar y igual a b. Mas nesse caso é para um ponto, porque você está jogando só um valor. Se não, isso outro ponto, tem que jogar outro valor. Beleza. Vamos lá. Beleza, pessoal? Aqui é decrescente, então o valor é negativo. Ó. Tá? Então Luan, então tem como fazer rapidinho as questões? Tem. É só você fazer o coeficiente angular pela tangente e olhar se o b toca o eixo y. Se isso acontecer, a questão morre em 1 minuto. Entendeu? Então vamos lá. Vamos treinar aí pra gente... Agora, tem um caminho mais longo que é fazendo por sistema. É muito longo. Não é viável fazer isso no vestibular, né? Ó, vou apagar aqui. E vou apagar essa retinha. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Uma das coisas que eu queria mostrar pra vocês é que uma reta nós fazemos por 2 pontos. Tá? Isso aqui é o desenho de uma reta. Aí você fala assim, Luan, então por que a gente tem uma função? Porque olha só, assim como uma pessoa tem um desenho dela, vamos lá, desenhar uma pessoa aqui, e ela tem a identidade dela, o RG, o nome e etc., que identifica essa pessoa, a reta tem a identidade dela, que é essa aqui, ó. Olha a identidade da reta aqui. É a lei que forma ela. Por isso que muitas questões pedem. Nós temos lá a função afim lá no gráfico. Tá, eu tenho o desenho da reta. Agora eu quero a identidade dela. Através da identidade eu consigo o que a questão pedir. Pode pedir tudo, Luan. Pode pedir tudo. Com a identidade, ou seja, com a função,
Montada, você pode... A questão pode pedir o que ela quiser. Ó. Eu tenho 2 pontos. Vou chamar o 0 e 24 de A. Só para nomear aqui. E esse 48 aqui, que não é 48, é 48 e 0. Por quê, Luan? Porque um ponto, pessoal, é sempre composto por 2 coordenadas, x e y. Ó, 48 e 0. Entendeu? Então vamos lá. Agora, tendo isso daí, lembra que eu falei com vocês? Ó, y é igual a x mais b. Pô, olha o b lá, ó, é o 24. A reta tá interceptando o eixo y. Então eu sei que b é 24. Sempre que isso acontecer, você pode fazer isso. Chamar o b do ponto que está interceptando o eixo y. Agora eu vou achar o a. O a você pode fazer com o coeficiente angular, que é a variação no eixo y pela variação do eixo x. Qual é a variação do eixo y? Escolhe um ponto, ó, que eu vou chamar de y2 menos y1, x2 menos x1. Quem é os dois, Luan? x2, ó. Aqui, ó, x2, y2, x1, y1. Acabou. Faz y2 menos y1, 24 menos 0. Final menos inicial. Repara que vai dar negativo, ó. x2 menos x1, 0, menos 48. E deve dar negativo. Deve. Por quê, Luan? Porque a reta é decrescente. Então o coeficiente angular ele tem que ser negativo. Então aqui eu tenho 24. Esse menos 48 que está aqui embaixo, eu posso fazer o quê? Colocar ele aqui na frente. Ó. 24 por 48 dá 1 sobre 2. Porque eles são múltiplos. Eles são o dobro do outro. Ó. 24 é a metade de 48. Se eu dividir por 24 em cima, dá 1. Se eu dividir em 24 por baixo, dá 2. Olha lá o coeficiente angular. Menos 1 sobre 2. Tá certo, Luan? Tá? Olha a reta. Decrescente. Então eu já tenho o A também. Se eu tenho o A, pessoal, e tenho o B, eu tenho a identidade da minha função, que se chama o quê? Lei de formação da função afim. Você está vendo que é muito mais rápido pegar 2 pontos, calcular o coeficiente angular por essa forma, do que cair num sistema de equações? Muito mais rápido. E os problemas de geometria analítica saem assim. Então vamos lá. Agora é só você substituir. Ó. O A é menos 1 meio, que multiplica x. Oi. Só uma pergunta aí, pô, poderia repetir aí? Quando você acha o A e o B, você tem a identidade da lei de formação, é isso? Isso, você tem a identidade da função, que é o que essa identidade? Que eu estou fazendo uma analogia com o ser humano, né? Que seria essa identidade da função? Né? Seria a lei de formação dela. Seria o reconhecimento de uma função. Nós reconhecemos uma função de 2 formas. Pelo desenho, que é uma reta, e pela sua lei de formação. Que é isso aqui, ó. Tá, aí o coeficiente angular linear seria uma identidade dela. O coeficiente... Hã? Achando o coeficiente angular linear, você achou a identidade da função. Achou, é isso porque você montou a função. Tá montada. Aqui, ó. Achou o A, achou o B, só substituiu o A e o B, tá montada a função. Ah, entendi, valeu. Aí você já começa a resolver o que ele pede, ó. Que através dessa lei de formação da função afim que você vai jogar os valores que ele pede. Quer ver? Ó. Agora analisa, pessoal. O eixo Y é temperatura. Então o Y é temperatura. O eixo Y trabalha com temperatura. E o eixo X por tempo. Então aqui no X é tempo e aqui é temperatura. O que ele está pedindo? O tempo necessário para que a temperatura atinja menos 18. Se a temperatura está no eixo Y e ele quer que ela seja menos 18, no Y eu coloco menos 18. Vai ser igual a menos 1 meio de X. Ele não quer o tempo? O tempo não está no eixo X? Aqui, ó. O tempo está no eixo X. Então eu vou calcular o X, pô. Quando o Y é menos 18. Ou seja, quando a temperatura é menos 18 graus. Certo? Mais 24. Só que você tem que ter cuidado. É no seguinte aqui, ó. Vamos lá. Cuidado para você não pegar esse 2 e querer multiplicar aqui. Não pode. Porque tem uma soma aqui, ó. Então você tem que primeiro resolver esse lado aqui, ó. Menos 1x mais 2 vezes o 24. Primeiro você faz essa conta aqui, ó. 2 vezes o 24 dá quanto?
Ou, mais ainda, você pode fazer isso aqui, ó, para facilitar. Tem todo 24 aqui, você joga ele para lá negativo. Você pode fazer isso se você quiser. Menos 18 menos 24, vou somar, depois eu só troco o sinal. 8 com 4 dá 12, vai 1, ó, 2, 3, 4, 42. Então desse lado aqui fica menos 42, né? Porque eu tô menos 18 menos 24. Menos 1 meio de x. Tem negativo dos dois lados, pessoal. Concorda que eu posso cortar esses negativos? Né? Quando eu multiplico aqui por menos 1, para arrancar o negativo. E vai ficar 1x, 1 meio de x. 42 é igual a 1 meio de x. Então, ó, 1 vezes x é x. E o 2 passa multiplicando 48, que vai dar 84. Tranquilo? Minutos, né? É isso ou não é? Tô sem meu papel. É isso. É isso mesmo. É Tá isso. certo. Letra... Ih, rapaz. Papel é outro, cheio de negócio de aluno aqui. Só pra mim ter um guia aqui. Foi? Deu pra pegar essa? Aí, pô, o x tá aqui. O que é x? X é t, pô. Tá no tempo do... Tá no eixo do x, o tempo. 84. Aí aqui, ó, letra B, ó. Beleza? Então vamos lá. Ó. E o que é bacana vocês fazerem? Depois que vocês assistiram essa live aqui, pegar um livro e tentar fechar o capítulo de função afim. Entendeu? Ó, os pontos de um plano cartesiano de coordenadas 2 e 2 e 4 e menos 2, o que é 2, 2 e 4 menos 2, Luan? É x igual a 2, y igual a 2, e aqui um x2 igual a 4 e um y2 igual a menos 2. Você está vendo a ordem do ponto? Primeiro vem x e depois vem y. Sempre, Luan, sempre. Primeiro é x, depois é y. Primeiro é x, depois é y. Tá vendo que um ponto, se eu chamar de A, um ponto é composto por duas coordenadas? Coordenadas x e y. Sempre. Fala uma geometria analítica que vocês vão ver muito. Um ponto A. Aí você tem que saber, são dois valores, x e y. Beleza? Então esses pontos aí, essas coordenadas, pertencem ao gráfico de uma função f. Alguém sabe o que é isso aqui? Ó? Tem muita gente que passa direto nisso. Né? Pessoal, sabe o que é isso aqui? Ó? F de reais em reais quer dizer que o domínio da função, ou seja, todos os valores de x, são reais. Ó. O domínio da função é real, ou seja, eu estou no conjunto dos números reais e estou partindo, olha a seta, para o conjunto dos números reais, ou seja, o meu contradomínio, são aqueles valores de chegada. Porque quando você não coloca um valor de x, você não tem uma associação com y, aqui, ó. Plano cartesiano é uma correspondência bionívoca. Luan, fala no linguajar geral, que isso aí tá um pouco mandarim. O que é bionívoca? São relações entre dois valores. Sempre que eu coloco 2 aqui, por exemplo, o valor está associado a alguém aqui ao y. 4, por exemplo. Então eu estou saindo do domínio, que são os reais, e estou indo por contradomínio, que são os reais. Então a minha função f é de reais em reais. Tá? É isso que ele está falando, de R em R. Você está no conjunto dos números reais. Tá? Caso dê alguma, por exemplo, um delta negativo, sei lá, alguma coisa... Porque tem questões que misturam a função de segundo grau com afim. Mas trabalha no conjunto dos números reais, ou seja, são todos os valores, menos os números complexos, né? Caso saia uma raiz negativa assim, ó, não pode, nos reais. Beleza? Então vamos lá. Definida por, aqui, ó, olha a lei de formação. F de x igual a x mais b. Essa é a lei de formação de uma função afim. Aí ele pergunta, qual é o valor de a mais b? Vou fazer um exercício antes com vocês, antes de começar, que é o seguinte, vamos lá.
eu tenho que a lei de formação é essa aqui, ó. Certo? AX mais B. Isso é uma função do primeiro grau, ou também chamada de função afim. Luan, coloca umas funções aí afins. Vamos lá. E essa aqui. Eu quero com vocês aqui fazer o seguinte exercício. Quem é o A e quem é o B? Dessa primeira. Quem é o A? A é 2 e B é 3. A é 2, B 3. Boa. O A, então, tá sempre multiplicando X, né? É bom saber isso. Tá vendo? O A é 2, então o que é o A? É o coeficiente angular, que é 2. E B é 3. Luan, eu pergunto pra vocês, essa reta da primeira aqui é crescente ou decrescente? A primeira. Crescente. Crescente, porque o A é positivo. Aí se eu coloco aqui a menos, vou até colocar aqui uns outros valores aqui pra gente... Tá vendo? Quem é o A aqui da primeira? Menos 4. Menos 4, você já sabe, né? E B é 8. E aqui na última, ó, essa reta aqui da segunda é crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente, né? O coeficiente angular é negativo. Excelente. Beleza. E olha essa última aqui, o A. Ó. O A é 3, né? Que está multiplicando x. E o B é 6. Agora olha essa função aqui que eu vou colocar aqui, ó. E essa. E aí? Eu quero o A e o B agora. Dessa aqui eu quero o A. E dessa aqui também eu quero o A. O B. Quem é o A da quarta? O A é 4. B é 0. Isso. Tão esperto. Estão pronto para quinto sábado. Ó. Para sentar o sarrafo. Ó, A é 4 e B é 0. Perfeito. Né? Quando não se manifesta, é porque é 0, né? Não apareceu ali, é 0. Já que ele é um termo independente, não tem por que colocar mais 0 ou menos 0. Né? 0 é elemento neutro da soma e da subtração. Não há por que colocar. Então, assim, e aqui agora, né? Por que ficou com uma função assim que a gente chama de função constante? Quem é o A e quem é o B? O B é menos 8. Isso. Muito bom. Agora, vamos fazer o seguinte exercício. Como é que faz para o X, o AX não aparecer? O que a gente tem que botar ali no A para não aparecer? O X está igual a 0? Aí, X é 0. olha só. Eu tô analisando o A e o B, né? Aí vamos lá. Agora eu não sei se X é 0 ou A é 0. Algum deles tem que ser, concorda comigo? Então, como a gente está analisando ele, eu vou colocar ele como 0. Tá? Mas para não aparecer, um deles tem que ser 0. Tudo bem? Aí, mas no caso, quando mas olha só, isso, fala. Quando é 0, acontece o quê, Cláudio? Não, eu não sei se estou falando besteira. Hã? Que para qualquer valor de x, né, o y ia dar sempre menos 8. O y sempre ia dar menos... Isso, perfeito. Que a função é constante, no caso? Perfeito. Isso. Aí, aqui, ó. Vamos fazer isso que ele falou no gráfico, ó. Aqui seria 8. Olha o que o Cláudio falou, que maneiro. Beleza, pode chegar. Boa noite. Ó, para qualquer valor que eu coloque aqui no x, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, o que acontece? A função é constante. É como se fosse o gráfico daquele tal do sinal, velocidade pelo tempo, que a velocidade está paradinha, o cara dá distância pelo tempo. A posição está passando, mas o tempo, a posição é a mesma, ele está em 8, no quilômetro 8, no sinal parado, no quilômetro 8, e o tempo está passando.
Lembram disso da live de ontem? Então deixa eu apagar aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Perfeito. Deixa eu tentar apagar tudo aqui. Já, viu que vocês sabem reconhecer o A e o B? Vocês sabem fazer essa daí já, toda. Sem dúvida. Porque com 2 pontos ali, a gente vai só montar a função. Eu tenho um ponto que eu vou chamar A, composto por 2 coordenadas, né? Sempre 2 coordenadas. Se não tiver, a gente tem que achar. Beleza, e aí? Como é que eu posso fazê-lo? Você pode fazer daquela forma mais trabalhosa, né? Que é jogando um ponto na outra. Ou você já pode vir aqui e calcular o coeficiente angular, ó. Que é delta y por delta x. y2, né? Menos y1. Ó, vou chamar isso aqui de y2, aqui x1. Opa, aí não. É 2, 2 e 1, 1. x1, y1. É a casa do 1. Se for x2, tem que ser y2, entendeu? Então, ó, y2 é menos 2. y1 é 2, então fica menos o 2. O x2 é 4. Se vocês entenderam por que eu botei cada um com o nome, para não poder aqui me perder, senão eu me perco. x1 são 2. Tá, menos 2 dá quanto? Menos 4. 4 menos 2 dá o quê? Dá 2. 4 por 2 dá o quê? 2. Só que tem um sinal de negativo. Essa reta é decrescente. Olha o coeficiente angular negativo. Ó, beleza? Achei o A, Luan. E o B agora, porque nem sei se vai cortar o gráfico. Beleza, você não sabe, mas olha que adianto que você ganhou. Você já achou o A. Se você achou o A, ó, menos 2x mais B, você concorda comigo que é só jogar um ponto aqui? Você já sai daquele sistema todo. Joga o ponto A. 2 para Y, 2 para X. Pronto, achou o B, ó. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais B. B é 6, concorda? Menos 4 vai para lá somando, ó. 4 mais 2, 6. Aí, viu? Concorda comigo que se tem o A e o B tem a função? E ele pode pedir o que ele quiser? Sim. Sim. Só que nem precisa montar porque ele quer o valor de A mais B. A mais B. Quem é o A? Menos 2. Quem é o B? 6. 6 menos o 2 dá quanto? Mais 6 menos 2 dá quanto? 4. Luan, como é que ele poderia brincar com a alternativa? Já sei que é a letra C. Como é que ele poderia brincar? Colocar a alternativa como 2 ao quadrado. Quem gosta de fazer isso é a prova da EAR. Pra sargento. Aí o cara não sabe potência, ele fica, ih, caramba. Né? Mas tem 2 ao quadrado. Uma outra forma de brincar com a alternativa. 8 por 2. Que também é um valor 4. Tudo bem? Então vamos lá. Aí, ó. As questões. Eu já falei, eu fiz uma live com vocês, não foi? Acho que foi com a galera que não tinha entrado ainda, que tá lá no histórico das lives lá no YouTube. Tem uma de função afim também. As questões são basicamente assim, tá? Claro, as questões que, vamos dizer assim, não são na parte tão discursiva. A discursiva costuma misturar. Coloca função afim com exponencial, função do primeiro... O ERG colocou numa prova função do segundo grau com função afim, envolvendo geometria analítica. É uma questão bacana. Ela não é difícil não, ó. Vamos na 3. O gráfico abaixo apresenta informações sobre a relação entre a quantidade comprada. Onde está a quantidade? X. E o valor total pago? Y. Eixo Y. Para um determinado produto que é comercializado para revendedores. Um comerciante que pretende comprar 2.350 unidades, ou seja, isso aqui é o valor de X, ó, desse produto, para revender, pagará nessa compra o valor total de quanto? Então, primeiro eu vou montar minha função.
Por quê, Luan? Porque eu tenho que ter a função para saber esse valor aqui, ó, quando eu jogo nela. Por quê? Porque olha só, eu tenho aqui 4 unidades. Ele deu 2.350. Eu não sei qual é o valor de y, que vai estar lá na frente de um 2.350. Eu não sei qual é o valor de y associado quando eu for rebater no eixo. Eu não sei. Então eu tenho que fazer o quê? A função, para ver como é que é o comportamento dela. Eu só vejo pela função quando eu faço f de x igual a x mais b. Monto a função, jogo o valor de x, que é as unidades, e tem o valor de y, que é o preço. Acabou. Vai dar uma das alternativas. Então, novamente, olha agora. Está partindo da origem. Tá vendo? B igual a zero. Por que, Luan? Porque o gráfico está interceptando o eixo y na origem. Ou seja, quando o y é zero. A origem do eixo cartesiano é x igual a zero e y igual a zero. Beleza? E como o gráfico toca o eixo y nesse ponto, então nesse ponto o b é zero. Você pode considerar sempre. Quando interceptar o eixo y, o b vai ser onde interceptar o eixo y. Tudo bem? Agora você precisa do quê? Do a. Que é o coeficiente angular. Que é a tangente, né? Luan, por que é a tangente? Pô, traça esse ângulo aqui. Tem um triângulo retângulo, faz a tangente. Cateto oposto por cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? 2. Concorda? De 0 até ali é 2, a altura. Cateto adjacente, 4. Faz tangente, que é cateto oposto pelo cateto adjacente. 2 por 4, que é 1 meio. Acabou. Achou o A. É isso que eu faço aqui, ó. Delta Y por delta X. Ó, Y2 menos Y1. X2 menos X1. O cara que tá safo, ele só faz assim, ó. 2 dividido por 4. Ele acha o A. Aí o B ele já bate aqui, ó. É 0. Montou a função só no olho. Né? De tanto fazer questão, você fica assim. Então vamos lá, ó. Tenho 2 pontos. Vou chamar esse aqui de A. Esse aqui, o escurinho aqui, ó. 4 para X, né? Não tá pegando aqui no 4 no X. E quanto para Y? 2. E essa origem aqui é sempre 0, 0. Vou chamar a origem de B. Só para a gente se situar aqui. Então eu tenho um ponto A, que é 4 e 2. Né? E tem um ponto B, que é 0 e 0. Vou chamar esse aqui de x1 e aqui y1. Vou chamar esse pontinho aqui de baixo de x2 e aqui y2. E vou fazer y2, que é 0. Menos y1, que é 2. Repara, o coeficiente angular tem que dar positivo. A reta está crescente. x2 é 0. x1 é 4. Fica menos 2 sobre menos 4. Negativo com negativo, a gente faz o quê? Fica positivo, né? Dá 1 meio. 1 sobre 2, né? Então, A, 1 sobre 2. Tenho A e tenho B, montei minha função. Vocês vão ver que todas as questões da lista são assim. Função afim é uma aula assim até pequena. Né? Agora você tem que saber só a lei de formação, que é o f de x igual a x mais b. Ó. A, 1 sobre 2, que multiplica x mais o b, que é 0. Ele quer 2.350 unidades. Unidades é o valor em x. Ó. Ele quer x para 2.350. Sabe qual é a pergunta dele? Sabe como é que a gente enxerga? Quando a gente já está afiado em matemática, esse valor que ele está dando no x, ele fala assim, ó, o candidato, qual é o valor de y quando eu dou para você o valor de x igual a 2.350? É assim que eu enxergo. Qual é o valor de y quando eu dou x para você valendo 2.350? Não precisa... É metade do valor? É. 1.150. Eu ia te perguntar essa parada. Pelo comportamento do gráfico, né? Já que ele não vai ter outra angulação,
Uhum. Aí sempre vai ser a metade, né, do valor. Como É assim? isso? Não, no caso, pelo comportamento do gráfico que você acabou de falar, eu ia fazer essa pergunta, já que você adiantou, vou nem fazer, então, tá tranquilo. Que eu Não, ia falar pode pela falar. análise aí, que É, pela análise do pela gráfico dá pra análise, ele perceber. isso, é uma função linear, vai se comportar sempre da mesma maneira. É constante, Show. né? Constante esse gráfico aí. Eu ia falar isso também, porque eu percebi um padrão, aí eu vi É porque vocês que olharam o o 4 e o X 2, era né? sempre a É isso? metade. Isso. Eu olhei pelo menos isso. O eixo, ó, 4,2. os valores que pegou aqui no eixo Y é sempre a metade do eixo X. Foi isso, Cláudio? Foi isso que vocês perceberam, né? Foi isso que eu Ah, percebi tá. mesmo. Não, é porque quando vocês fazem a pergunta, eu entro num processo de materializar ela primeiro, pensar e depois responder, porque vem pra mim assim de cara, calma, eu freio a pergunta, analiso. É que vocês já estão aí com a mente já lá em cima, analisando, percebendo. Mas é isso, é sempre isso. Agora que eu vi isso aqui. Um meio de 1 sobre 2 de x mais zero. Então vai ficar x igual a 2000, né? O x não é 2350, que está no eixo x, as unidades. Então fica 1 meio, 1 sobre 2 de 2350. Vocês já estão prontos para ir, rapaz, quinta-feira e sábado. Eita, quem é? Tudo bem, pessoal, nessa daqui? Ó, colocar um valorzinho aqui, ó. Qualquer coisa fala, hein? Quero que ninguém com dúvida não, hein? Por causa de vergonha. Luan, se essa aí fosse uma discursiva, Oi, pode falar. e eu não quisesse fazer a função de x, e pegasse só, tipo, a x é igual a dos 2.350 por 2, estaria errado? É, Porque dá pra ver que tem que tem um mostrar pra padrão ali. ele. Tem que mostrar pra ele os cálculos. Ah, Porque, na entendi, verdade, tá o bom. que é uma discursiva? É você justificar o porquê da sua resposta, né? Uhum. Então tem que apresentar sempre os cálculos lá pra ele ver que você tá representando, conhece a função, conhece a lei de formação e etc. Porque lá na Tá show, discursiva tá não show. é matar a questão, né? O que a gente faz numa prova objetiva de exame de qualificação? Mata a questão. A gente pega, faz ela e tum. Se tiver macete, então melhor ainda. A gente quer se livrar e tirar o conceito A. Essa é a verdade. Ninguém quer ir pro exame de qualificação para ficar ali namorando o exame, fazendo, e papapá e tal. É chegar lá no dia, bisurado e tirar os 43 e ir pra discursiva. Né? Então, assim, já chegou na discursiva é uma coisa mais delicada, mais complexa. Né? Mas eu digo isso, assim, não é de dificuldade, nível, é assim, no lance de você ter um cuidado na escrita, entendeu? Mostrar para o elaborador o passo a passo da resolução. E isso, se confirmar a prova, vocês vão fazer todo domingo no simulado que eu vou enviar. Eu vou corrigir com vocês aqui. Beleza? Então vamos lá. É letra E, né? Foi letra E. Isso. Aí, pessoal, novamente eu tenho 2 pontos. Tá vendo? Eu coloquei questões assim pra você ver, porque... Ó, B é quem? 7. Tá vendo que o B é 7? Tá interceptando, o gráfico tá interceptando o eixo Y. Beleza? Então você já coloca B igual a 7. E aí a gente pode fazer a tangente pra achar o A. Concorda ou não? Aqui, ó. O A. Agora eu vou fazer rapidinho com vocês. É a tangente do ângulo. Só que cuidado. Essa reta é crescente ou decrescente? Aqui, ó. Faz a tangente desse ângulo aqui, ó. É o cateto oposto, tangente, né? Lá da trigonometria. Por cateto adjacente. Quem é o cateto oposto, Luan? 7. De 0 até lá em cima, 7 unidades. De 0 até 35, que é o cateto adjacente, 35 unidades. Pessoal, enxerga aqui o 35 sempre, tá? Isso aqui vocês vão precisar. 35 é 7 vezes 5. Por que, Luan? Porque aqui, ó, que facinho.
Sobra 1 lá em cima e 5 aqui embaixo. Agora acabou? Não. Vou até escrever aqui pra vocês. Ó. Então eu venho aqui e coloco um negativo. Beleza? Então o coeficiente angular aqui, ó, é menos 1 sobre 5. Tudo bem? Agora, tendo o A e o B, eu tenho minha função. Vocês já encontraram um padrão? Já viu que repete muitas vezes? O processo? F de x igual a x mais B. F de x é igual ao A, que é menos 1 sobre 5, que multiplica x mais B. Agora, calma aí. Qual deve ser o preço? Então, ele fala que o preço está no eixo y. Então qual deve ser o valor de y para quando ele dá x igual a 28? É isso. Não é para ficar viajando nas unidades e tal. Vai de objetivo. O que é o eixo y? O que é o eixo x? Então aqui o f de x é o que ele pede. Quando x é igual a 28. Ou seja, as unidades estão no eixo x. Então é menos 1 sobre 5 vezes 28 mais o 7. Só que você pegar o 28 e dividir por 5, vai dar 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30. 5,5. 5, quase... Quer ver? 5,6. 5, opa. 28 dividido por 5. 5,6. Só que tem um negativo aqui, correto? Não esquece, hein? Menos 5,6. Mais 7. Se eu botasse 0,4 ia para 6, né? Então é 1,4 aqui a resposta. Ou seja, 7 menos 5,6 é 1,4. R$1,40. Tudo bem? Então o preço aqui, qual deve ser o preço, que é o valor de y, é R$1,40. Aqui, ó, na letra E de Equador. Beleza? Alguém está com alguma dúvida ainda em determinar a lei de formação pelo gráfico? Então vamos lá. Vamos falar, pessoal. Eu pergunto pra caramba na sala de aula, né? Tem 40 alunos na UF, eu falo pra caramba. É início da aula até o fim falando. Pergunto tudo. Ó. Considere o gráfico a seguir de uma função real afim f de x. Tá. A função afim f de x é dada por ele, que é a função a partir do gráfico. Então vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho um ponto aqui que passa no 1 e um ponto aqui que passa no 4. Um ponto é composto por duas coordenadas. Quando o ponto está em cima do eixo y, eu já sei que é 0 para x. Certo? Porque aqui, ó, tá na direção da origem que é 0 para x. E o valor que está lá no eixo y, que é o quê? 1. Beleza? E aqui, ó. Ó, aqui é 4 e 0. Quando o gráfico intercepta o eixo x, é 0 para quem? Para y. E ao aluno mais esperto, ele sabe que onde o gráfico intercepta o eixo y é o valor que está lá, ó, o 1. Então, a função ela fica assim, ó, f de x igual a x mais 1. Então só pode ser b igual a 1, não pode ser a letra C, não pode ser a letra D. Só no olho ele já mata duas alternativas ali, ó. Tá? Aí vamos lá, ou é a A ou é a B, 50% de chance de acertar uma das duas. Então o que acontece? Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Ele poderia deixar um coeficiente angular positivo. E aí a gente já fazia a questão sem cálculo. Porque a gente sabe que o coeficiente angular é negativo, só que ele deixou os dois negativos. Então a gente tem que fazer a conta do A. O A é a tangente do ângulo, que é ΔY por ΔX. Quem que é ΔY? É a variação no eixo Y. De 0 até 1 vai ser 1.
tá? Quem que é o delta x aqui? É de 0 até lá o ponto 4 e 0. Aqui é delta y, aqui é delta x. Uma forma mais rápida, né? 4. Acabou? Não acabou. Porque a gente tem que ver se o gráfico é crescente ou decrescente. E a gente vai ver isso sempre da esquerda para a direita. Sempre. Porque, como eu falei para vocês, tem vários alunos criativos. Eu, por exemplo, quando estou estudando um assunto novo, eu sou bem criativo. Ó, uma criatividade aqui de um aluno. Ó. Querer considerar crescente para lá. Ó. Sai disso. Né? É daqui, sempre da esquerda para a direita. Sempre. Você vai olhar sempre da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita tem uma rampa aqui descendo. Ele é decrescente. Vou até escrever aqui, ó. Decrescente. Tá? Coeficiente angular aqui, então, ó, negativo. Tudo bem? Ah, Luan, já tem o A e o B. Foi, ó. Como eu falei, nem sempre as alternativas elas vão estar bonitinhas. Não tem isso aqui na alternativa. Assim como pode pegar você de diversas formas. Número é número. A gente pode mexer com o número de diversas formas. Tem infinitas formas de eu escrever o número 10. Se eu quiser brincar nas alternativas com o aluno, eu brinco. 10 pode ser escrito como? 2 vezes 5. Outra escrita do 10, 100 dividido por 4. Por 10. Ou 100 dividido por 2 vezes 5. Tem várias formas de escrever o mesmo valor. Então, como é que ele reescreveu aqui o menos 1 quarto? Ele pegou 1 e dividiu por 4. Posso dividir 1 para 4 aqui, ó? Não, coloco um 0 e uma vírgula. Correto? Quando você colocou essa vírgula aqui, vai ficar quantas vezes o 4 dá ou chega perto de 10? 2. 2 vezes 4, 8. 9, 10. Ó, 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. 1 quarto é 0,25. É legal você saber esses valores aqui de tanto você fazer cálculo, para você não ficar perdendo tanto tempo. 1 quarto você tem que chegar a 0,25. 0,25 x mais 1. Beleza? Qual é essa alternativa? Letra B. Tá tranquilo, pessoal? Tá dando para pegar? Luan, Show. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Pode falar. no caso aí, pensando na discursiva, quando eu perceber que o gráfico é decrescente, quando eu for fazer a tangente do ângulo, eu já não posso indicar direto, botar a tangente de θ igual a menos A para poder indicar, ou isso é errado? Ó, essa conta Tá. aqui que eu já fiz, já tá valendo. Só falta... Já vou responder. Só falta a resposta e colocar a resposta aqui. Mas vamos lá. Tu queria fazer como? De qual forma? Fala da Não, tô forma falando, que você faria lá no dia. Pra me saber. quando eu faço exercício, tipo assim, esse exercício quando eu fiz, eu já indiquei θ igual a menos A. Eu escrevi isso já direto, entendeu? Mas isso aí implica em situação de ponta na discursiva? Não, você Que só já tem... está me dando o gráfico dele. Isso. Já tá dando o gráfico decrescente. Você só tem que colocar o valor dele. Como eu coloquei, menos 1 Não, quarto. você. Entendi. Tô falando que eu indico logo no início, antes de fazer a conta. Entendeu isso que eu tô falando? Tá, tem problema não. Ah, beleza. Problema nenhum. Agora, olha Que só. colocou depois aí. Aqui, né, depois, né? Não tem problema nenhum. É porque, olha só, o A inicialmente é uma incógnita, né? Então, Isso aí, se você verdade. colocar o A assim, e vamos supor que você colocou menos A, né? E é decrescente. E se ele for menos 5? Aí menos com menos, você está falando que ele está positivo. Então, por isso que eu não coloquei logo de cara, porque eu não sei quem é o A. Sim. Entendeu? Então tem que resolver logo primeiro. Beleza. Isso. Beleza? E o que acontece? Esse cálculozinho aqui, ó, ele não vai entrar, né, pessoal? Isso aqui vocês não fazem. Olha só, deixa eu
Deixa eu puxar aqui, porque provavelmente vai vir uma questão discursiva. Aqui é letra B, né? Tá certinho, né? Deixa eu conferir aqui pra não falar besteira. Aí é 5B, né? 5B. O que acontece? Vai ter lá um retângulo assim, um retângulo delimitado, e em volta vai ter uns espaços aqui assim, ó, em volta. Esse por exemplo, as contas assim, ó, 10 dividido por 5. Aí você faz aqui em volta, você vai encher isso aqui de conta. Isso tudo aqui você vai encher de conta. Você não pode fazer isso aqui dentro, ó. 10 dividido por 7, por exemplo. Uma vez. Não faz isso aqui dentro não. Aqui dentro só vai entrar só o ouro. Só o que você vai entregar de assim, ó, de bandeja para ele. Tá? Para ele poder corrigir, tem que estar tudo passo a passo. Então assim, aqui fora você vai fazer o treino, pode fazer uma prova real, se você quiser, para ver se está certo, substituindo o valor novamente, voltando numa função e etc. Aqui dentro é só como se fosse as linhas da redação. Você vai jogar aqui, ó, certinho. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Faço um traço. Quando eu faço um traço, eu escrevo, passo para cá, escrevo, e aqui eu dou a resposta. Resposta, 2 pontos, e boto aqui no cantinho. Então fica organizado, fica uma parte inicial e uma parte na segunda, entendeu? O cara vai pegar a tua prova e vai ver, pô, tá organizado. O cara que gabaritou, tem uma pessoa, eu peguei essa dica com ele gabaritou as 2 provas. Ele fazia assim, como se fosse um livro. Ele riscava no meio, organizava de um lado ou do outro e botava a resposta final assim. Entendeu? Ficou muito mais organizado. O cara tem uma progressão ali na correção da sua prova. Pessoal, só um minutinho aqui que eu vou pegar um negócio aqui rápido, tá? É 1 minuto. Pai, não xinga não, tá? Xingou 2 vezes aqui. Então vamos lá. Ó, essa é bem tranquila, né? Os volumes de água V medidos em litros em 2 reservatórios A e B variam em função do tempo. Tá vendo? V em função do tempo, né? Medida em minutos de acordo com as seguintes relações. Então tem VA em função de T igual a 200 mais 3T e VB em função de T 5.000 menos 3T. Determina o instante T em que os reservatórios estarão com o mesmo volume. Então, assim, eu diria que essa questão é mais ou menos a primeira da discursiva, que é a mais fácil de todas. Tá? Poderia cair uma dessa na primeira discursiva. E assim, pode acreditar, tem gente que erra. Não sabe, né? Tem gente que não tem tanta afinidade com matemática. E assim, o que a gente tem que fazer? Determina o instante T em que os reservatórios estarão com o mesmo volume. Mesmo volume, ó. Mesmo volume. VA igual VB. E assim, pessoal, eu falei assim, tem gente que erra. Eu já errei coisa mais fácil que isso aí. Quando eu tava iniciando meu estudo de matemática, tá? Eu errava coisa mais fácil. VA é 200, né? Agora, ó, VB 5.000 menos 3T. Concorda que menos 3T tá aqui, ele pode passar lá para a esquerda somando? Fica 3T mais 3T. Aqui já tá o 5.000, vou deixar ele aqui. Menos 200. 3T com 3T dá 6T, né? 5.000 menos 2.000, 4.800. Por isso que eu gosto que você reescreva os valores. Ó, quando você sabe reescrever, ó. 48 é 6 vezes 8. Que multiplica 100. Por quê? Porque, ó. Tá vendo? Simplifiquei dos dois lados, 8 vezes 6 é 800. Saiu na hora. Aqui, ó, letra D.
Tranquilo? E se caso ele quisesse isso aí em horas? Como é que a gente fazia isso aí em horas? Regra de 3? Dividir por 100, 60. Isso. Regra de 3, dividir por 60, pode... Vamos lá, vamos fazer a regra pra gente revisar aqui, ó. Aproveitar a questão a minutos para horas e horas para minutos, né? Como é que a gente faz aqui para passar de um para outro, né? O Claudio falou aí, ó. Quando a gente tá em minutos, deixa eu trocar a cor. E quer chegar em horas, a gente divide por quem? 60. Só que se a gente sair de horas e quer chegar em minutos, multiplica por 60. Beleza? Tá em minutos. Aqui, por exemplo, 800. Quer passar para hora? Divide por 60. Aí, Luan, eu tô com um problema aqui que tá 24 horas. Quero passar para minutos. Divide por 60. Beleza? Dessa forma. Então vamos lá. Aí, mais uma. Esse aqui que é A mais B, né? O A você sabe que é negativo. O B você já sabe, ó. Toca o gráfico no ponto o quê? 3. B igual a 3. Ó o A. Tangente. Cateto oposto ou cateto adjacente. Eu quero vocês assim, nesse nível. Questão fácil, olhando e fez. Pra aproveitar o tempo na prova pra pensar nas difíceis, né? Então qual é o cateto oposto aqui a esse ângulo aqui que eu tô considerando, ó? É isso tudo aqui, ó. De 0 até 3 são 3. Então é cateto oposto, que é a variação no eixo Y, pela variação no eixo X, ó. É 3 no X, no Y. E no X aqui, ó. 2. 1 meio. 1 meio não, 1,5. Concorda? 1,5. Só que é negativo, né? Boa. Aqui, ó. Aqui nesse caso, por acaso, não dá pra cair numa pegadinha de dar 3 mais 1,5 é 4,5. O elaborador foi bonzinho. Então ele quer A mais B. Quem é o A? É menos 1,5. Por que, Luan? Porque esse gráfico aqui é decrescente. Tá vendo? Então você é obrigado a, quando fizer, depois de fizer a tangente, colocar um menos. Que aqui o A é menor que 0. E o B? Quem é 3 menos 1,5? Faz o... Ó. Dá 1,5, né? Mas vou fazer de outra forma aqui pra vocês, ó. Quem é o 3? É 1,5 mais 1,5. Concorda? Que 3 é 1,5 mais 1,5? Olha como é que esse morre com esse e sobra isso aqui. Sobra só 1,5, que é a letra C. Essa passagem, pessoal, de reescrever os valores, vocês vão utilizar muito em logaritmo. Tá? Questão 7. 7C. E eu falo assim, utilizar muito não é tão forte o tema de logaritmo, mas eu tô falando, quando vocês forem estudarem, né? Quando vocês forem estudar aí no livro. Tem que saber bastante reescrever uns valores no outro. 7C. Fala, mano, boa noite. Cara, quando eu fazia o curso no retrasado, eu fazia por esse modo aí, eu achava o A com a variação de Y e a variação do X. Isso. Só que meu professor falou que na discursiva eles não aceitavam isso. Na discursiva? Isso, se tivesse uma questão desse tipo na discursiva e eu fizesse isso, estaria errado. Ué, Tu acha que eu consigo fazer? Porque eu não via nenhum mal, pelo contrário, é até mais fácil do que você jogar substituição, fazer sistema, era mais rápido. tá errado. Já fiz questão discursiva e foi aceita. Ó. Pois é, eu também achei Porque muito olha estranho, só, porque no eu sempre livro, faço assim. no livro tá dessa forma. Então tem que ver a ocasião que ele falou.
Se são para todas as questões, se são só para um caso. Às vezes, sei lá, era um caso específico, ou então ele desconhecia esse método, e por ele desconhecer, ele deve ter falado isso no impulso. A parte de desconhecer, eu desacredito. Porque se ele tá ali como Será? professor, ele conhece, entendeu? Ele tem bagagem para estar ali. Mas assim, pode ser que algum vestibular em específico ache ruim com isso, com o fato de você pegar logo a tangente, porque o que acontece? Se ele tiver numa aula de função afim, tudo bem. Aí eu dou a razão para ele, por quê? Porque função afim não é pela tangente como a gente faz em geometria analítica. Só que acontece, pode fazer por esse método na prova? Pode, porque é uma reta a função afim. E os livros, por exemplo, eu já fechei vários de matemática, em capítulo de função afim é a tangente do ângulo, entendeu? Só que Entendi, olha só, mas ele deve ter falado isso pra você pro seguinte método. Ele não mentiu não. Ele foi certo. Porque olha só, quando você tem a reta decrescente, o ângulo que é para você considerar é o ângulo de fora, externo, que é obtuso. E quando você faz a tangente de um ângulo obtuso, aí sim que ele dá negativo. Porque o ângulo que você tem que pegar tem que ser o ângulo com a reta que quando bate no eixo X, ó. Então a tangente daquele ângulo ali, ela vai sair já negativa. Então ele falou certinho pra você. Só que tem muito aluno que, por exemplo, eu já mostrei isso na outra live, tô mostrando isso aqui pra vocês. Só que o que acontece? Né? Tem aluno que traça aqui e leva isso como uma lei universal. De que quando traçar a tangente aqui dentro de um ângulo agudo vai ser negativo. Não, aí ele tem razão. De que não pode fazer assim numa discursiva. Só que você não pode esquecer de colocar o negativo. Tem aluno sim. Aí se você botar o negativo, vai dar um valor, vai dar a resposta. Aí, É só ver, né, o coeficiente angular. O coeficiente angular e tal. Tá, isso não tem problema. Mas quando eu expliquei pra ele que eu tinha, assim, na minha cabeça eu tinha descoberto esse método, porque eu não tinha visto em nenhum lugar. Mas eu não fazia nomeando, entendeu? Tangente, a variação de Y, a variação de X. Não, eu colocava, ó, o resultado do A é a variação de um pela variação do outro. Aí você descobre. Quando um varia 1, o outro varia 2. E por aí vai. Tá Ele não aceitou. Ele falou correto. Se você não indicar a propriedade que você está utilizando, colocar só direto o valor, a discursiva ela não aceita. Entende? Ah, deve ter sido isso. Entendeu? Então você tem que vir e mostrar a propriedade que você está utilizando, mostrar o ângulo que você está utilizando para a discursiva, para você poder responder a questão com certa assim, com certo resultado dentro dos padrões da UERJ. Então assim, só colocar o ângulo alfa e fazer delta y por delta x está errado. Entendi. Entendeu? Porque a propriedade que a gente está utilizando é uma propriedade trigonométrica, que é da inclinação da reta. Né? E a gente coloca negativo por quê? Porque o ângulo aqui externo, se você fizer a tangente de um ângulo obtuso, ó, círculo trigonométrico, ângulo obtuso, vai dar mais ou menos aqui, né? Aqui que é o ângulo obtuso maior do que 90, caiu maior do que 90, o cosseno aqui desse lado aqui, ó, é negativo. Sim. A tangente, vou te explicar porque que vai dar negativo. A tangente, ela é seno por cosseno, correto? Sim. O seno aqui no segundo quadrante, ele é positivo. Então vai dar um seno positivo. Só que o cosseno é negativo. Aqui, ó. Mais com menos é menos. Por isso que vai dar um ângulo negativo. Agora, olha aqui como é que eu indiquei a propriedade, ó, de tangente, para ele saber. Agora, se eu colocar só o θ igual a seno por cosseno, ele vai me furar. Vai ficar incompleto. Tá show, entendi. Né? Mas assim, Valeu. ele tem toda a razão de falar isso, né? Ele deu uma aula, ele deu uma orientação completa para você, né? Sim, eu também não tive propriedade também para dar essa explicação. Mas tá, beleza. Vambora. Vamos lá. Ei, Luan. Oi. Então, a situação que eu te perguntei em relação à angulação foi por isso, porque esses exercícios, todos eles eu tracei gráfico, mesmo se não precisava. Aí eu sempre colocando um ângulo lá de fora, por isso que eu te perguntei se eu posso indicar assim, dessa forma. Porque eu não estava fazendo
do lado de dentro, entendeu? Foi aquela pergunta que eu fiz. Tá, se você já consegue fazer pelo lado de fora, tudo bem. Pode indicar sem problema. Mas pode fazer pelo lado de dentro? As provas sempre fiz pelo lado de dentro. Tangente do ângulo de dentro, só que eu sempre coloquei explicando para o elaborador o fato, qual é a propriedade que eu usei da tangente, qual o ângulo que eu utilizei e o sinal que eu vou ter que colocar quando ele estiver lá dentro, que é negativo. Que vai dar o resultado negativo, entendeu? Ah, sim. Um lado mais fácil, então. Ainda mais no exame de qualificação, que não tem correção. Agora, se você for para uma discursiva, eu sempre fiz. Na época que eu passei tanto para engenharia quanto para matemática na UERJ, foi assim. Utilizando a tangente do ângulo. Normal. Nenhum problema. Agora, tem aluno que taca, né? Só o ângulo. Ele faz de uma forma assim que o corretor ele não tem como deixar aquilo ali passar. É uma coisa assim sem fundamento. Beleza? Mas aqui tá explicado, ó, é o ângulo de fora. Tá, pessoal? Que é o ângulo obtuso, que a tangente vai dar negativo. Então vamos lá. Ó, considere a função real. Quem conseguiu fazer essa? Essa daqui é mais acima, hein? Considere a função real f de x, cujo gráfico está representado na figura, e a função real g de x, ele deu uma outra função definida por essa sentença aqui, ó. G de x igual a f de x menos 1 mais 1. Tá? Então assim, vamos lá. Eu vou fazer agora da outra forma que eu vim resolvendo com vocês. Ó, o B, nós já sabemos que é quanto? O B, 2. 2. Tá. Se vocês não souberem tratar, como eu estou falando com vocês, da forma de indicar a tangente, ou tiverem receoso, eu vou fazer sempre pela tangente. Só colocar a função, troca o valor do B a x. Ó. Acabou. E aqui você vai jogar um ponto. Você tem 2 pontos, que é o ponto A e o ponto B aqui que eu estou botando. A é 0 e 2, certo? Porque sempre que toca o eixo Y é 0 para x. E lá em cima tem 2 para y. E o B está dando menos 3 e 0. Né? Sempre que toca o eixo x, o y é 0. E em cima vai dar o valor de x, ó, menos 3. Eu jogo um ponto, eu vou jogar o ponto A aqui, ó. X igual a 0, y igual a 2. Y igual a 2, x igual a 0. Mas se eu jogar aqui, ó, vai só demonstrar. Tá vendo? Ou seja, o ponto A ele já não serve. Vou jogar o B. Y igual a 0. A eu quero achar. X é menos 3. Mais 2. Toco esse menos 3A, né, para lá. Vai ficar 3A igual a 2. A igual a 2 terços. Pronto. Tá vendo? Achou o A de outra forma. Deixa eu botar aqui. Agora o que eu vou fazer, né? Eu tenho que definir primeiro minha f de x. Só que eu já tenho A e B, eu vou formar ela aqui, ó. AX mais B. Ó. Quem é o A? 2 terços. Tá crescente ou decrescente? Crescente. Então, mantém. Mais B, que é 2. Tá, ele quer G de x, G de menos 1 meio. Mas ele deu G de x igual a f de x menos 1 mais 1. Beleza. O que eu vou fazer, Luan? Luan, o que eu faço essa questão? Cara, se ele quer G de menos 1 meio, o que é G de menos 1 meio? Ele pegou aqui, ó, era G de x. Aí dentro desse x ele colocou menos 1 meio. Ou seja, onde tem x, eu coloco menos 1 meio. Entende? Dentro do parênteses, pessoal, vai sempre o valor de x. Então, é G de x, né? Onde tem x, eu coloco menos 1 meio. Virou G de menos 1 meio. Onde tem x, eu continuo. X, menos 1 meio. Menos 1. Mais 1. Então, G de menos 1 meio é igual a f
Ó, menos 1 meio menos 1 dá menos 3 meio, né? Porque 2 vezes o menos 1 dá menos 2. Menos 1, ó, menos 2, né? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 1 lá em cima é menos 3. Sobre 2. Mais 1. Então você só precisa achar isso aqui. Quem é f de menos 3 meio? É pegar na função f e jogar menos 3 meio para x. Para x. Aqui, ó. Cortar 2 com 2. 3 com 3 sobra menos 1. Menos 1 mais 2. Dá 1. Então, g de menos 1 meio... Quem é f de menos 3 sobre 2? É 1. Mais o 1 que tinha lá fora. Dá 2. Tranquilo? Ó. Opa, letra D. Alguém tem dúvida? Deu pra entender ela? Eu tava Deu, com deu. dúvida. Eu tava com dúvida, agora conseguiu esclarecer. Foi, né? Sempre onde tem Foi sim. parênteses, a gente coloca o valor de x. Como ele pediu Beleza. g de menos 1 meio, eu já fui colocando x igual a menos 1 meio pra ver o que ia dar. Aí acabou que isso aqui me interrompeu no caminho. Só que como eu já tinha a função, e justamente ele deu esse gráfico para mim montar essa função, se não teria como resolver, eu joguei lá na função f o valor que está dentro de parênteses. Dentro de parênteses vai sempre x, né, Luan? Isso, sempre x. Aí eu voltei na função f e joguei para x o menos 3 meios. E achei o f de menos 3 meios. No lugar de f de menos 3 meios que deu 1, eu substituí igual a 1. Ou mais 1, 2. Tranquilo? Luan, Oi. isso aí chega a ser uma função composta? Chega. Ou não? É uma composição. Sim. Aí, no caso, se esse f aí, no g Já de viu a x igual a matéria f... toda, né, o Cláudio? Você já rodou isso? Não, não vi. Rodou, né? Já rodou. É o que eu Tô só, eu tô lembrando. tô só te olhando que você tá dando várias respostas. Tá Não, sempre eu tô lembrando. Não, é maneiro, é bacana, pô. Igual o Saulo tava falando. Essa aí eu Sua demorei. participação é bacana aqui, pô. Eu demorei a beça pra fazer essa aí que eu não lembrava. O que eu tava fazendo? Como eu tinha esquecido, eu tava colocando a função do f de x no x ali. Mas tem o menos 1. Tá. Aí Entendi. eu falei, pô, que isso? Tem alguma coisa errada. Aí depois que eu percebi que Isso. o g de x, como é uma função composta, eu posso substituir o menos meio lá só no x. Perfeito. Aí eu consegui fazer, mas show de bola. Perfeito. É isso. Então deixa eu parar essa live aqui para o pessoal que vai assistir depois.